Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal PET Engenharia Química UFPR. No vídeo de hoje, iremos aprender sobre as famosas integrais, muito importantes para a resolução de exercícios de engenharia. Mas primeiro, você sabe o que são as integrais e para que elas servem? As integrais são utilizadas para calcularmos áreas, até mesmo de regiões curvas e não simétricas, como por exemplo a área sobre um gráfico de uma função quadrática, como essa daqui. Elas também são utilizadas para calcular distâncias quando não temos uma velocidade constante, além de volumes e diversas outras aplicações em áreas da física, biologia e matemática. Agora nós estudaremos as integrais indefinidas. Elas não têm um limite de integração e dão uma função como resultado. Mais pra frente vocês vão entender por que elas são indefinidas, mas por hora essa vai ser a nossa definição. Elas são dadas da seguinte forma geral, em que f de x mais uma constante c vai nos dar integral de f de x dx. O dx é a nossa diferencial que indica em relação ao que nós estamos integrando, e o c, se vocês observarem, a gente derivando esse pedaço daqui, a gente vai alcançar esse f de x. Então, por isso, esse c está aqui presente, porque quando a gente deriva, como ele é uma constante, ele vai sumir. Então, a gente precisa colocar sempre esse c, czão, para indicar essa constante que se perde durante a nossa derivação. Vocês vão ver agora, então, as fórmulas de integração mais comuns que a gente vê no curso de engenharia, na matemática, enfim. Então, para isso, vocês devem sempre pensar qual é a função que, quando a gente deriva, a gente alcança o f de x. Então, aqui o f de x é uma constante k, nosso primeiro exemplo, e esse k, se a gente derivar esse pedaço daqui, a gente vai alcançar esse k. Então, a integral de k em relação a dx é kx mais uma constante c, porque se a gente derivar esse pedaço vai nos dar o k, mas o c vai se perder. Isso vale para todas as outras fórmulas que estão aqui presentes. Por exemplo, integral de x elevado a n dx é esse próprio x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Isso é um exemplo, por exemplo, de x quadrado. Quando a gente integra x quadrado, ele nos dá x ao cubo dividido por 3, mais uma constante. Lembrando que o nosso n não pode ser igual a menos 1, porque senão esse denominador aqui vai dar igual a zero. De resto, nós temos aqui as principais, como 1 sobre x dando logaritmo newtoniano de x mais constante, e elevado a x dá e elevado a x também, é muito mais fácil essa daí de lembrar, mais uma constante. Aqui nós temos ax dx, nos dá a constante a elevado a x dividido pelo logaritmo newtoniano de a mais a constante. As trigonométricas temos seno de x que dá menos cosseno de x mais constante, cosseno de x que dá seno de x mais constante, secante ao quadrado de x dando tangente de x mais constante, e cossecante ao quadrado de x dando menos cotangente de x mais uma constante. Nós vamos deixar aqui na descrição uma listinha com as principais fórmulas de integração que são vistas por aí, algumas que não estão listadas aqui, mas com essas daqui vocês já vão saber se virar muito bem. Já baixem agora a lista que vai estar na descrição antes que vocês se esqueçam. E agora nós vamos ver algumas das propriedades das nossas integrais indefinidas. A primeira delas é que uma constante multiplicando a integral se transforma, é a mesma coisa que a constante fora da integral multiplicando o f de x, então a constante aqui está dentro e aqui está fora. Então, quando vocês virem uma constante dentro de uma integral, vocês podem tirar ela de dentro. É a famosa frase que os professores de cálculo falam, a integral da soma é igual à soma das integrais. Então, vocês têm aqui integral de f de x mais g de x dx, é a mesma coisa que integral de f de x dx mais integral de g de x dx. Assim como a diferença. Então, aqui vocês têm f de x menos g de x, dx sendo igual a integral de f de x dx menos g de x dx.
Então aqui vocês têm as principais propriedades. Bom, agora vocês podem estar se perguntando, o que eu faço se eu encontrar uma integral que eu não sei como resolver? Que não está naquela nossa lista de integrais, nas fórmulas de integração, o que eu faço daí? Bom, para isso existe a chamada integral por substituição. É um método utilizado para simplificar a integral. É uma integral desconhecida e a gente transforma ela numa coisa que a gente já conhece, uma integral conhecida, que a gente sabe resolver. Então, para isso, a gente só tem que saber duas informações. Primeiro, a gente tem que definir u, que vai ser a nossa variável auxiliar ali, e a gente vai igualar ele a uma função. Aí a gente tem que saber a diferencial du sobre dx, que é basicamente a derivada desse nosso g de x, e com isso a gente consegue isolar o du e fazer a substituição devida. Então, logo a gente vai ter integral de f de g de x vezes derivada de g de x dx, e com isso a gente vai obter a seguinte equação. Nós temos que du é igual a g' de x dx, e nós temos que u é igual a g de x, então a gente vai ter f de u, e como o du é igual a g' de x dx, a gente pega todo esse pedaço aqui e substitui por du. Não esquecendo de colocar que é igual a f de u mais uma constante. Bom, então agora nós vamos fazer um exemplo para ilustrar para vocês como esse método funciona, para mostrar também para vocês que não é tão difícil quanto parece. Então, a gente tem que começar definindo o u. Então, o u vai ser igual a uma função que a gente define e a gente vai colocar essa x menos 3 aqui como sendo g de x. Aí a gente coloca x menos 3. Então, em seguida, a gente tem que definir o du. E o du a gente faz como sendo... A gente faz a derivada do g de x. E a gente consegue que é 1. E aí a gente faz a substituição e encontra du sendo igual a dx. Tá bem? Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir isso que a gente encontrou na nossa função original. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente coloca aqui integral de x menos 3 elevado a 12 vezes dx. Isso vai se transformar em integral de u elevado a 12 du. Então, e como é que a gente resolve isso agora? A gente tem lá na nossa tabelinha que a integral de x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver isso aqui normalmente, porque a gente está integrando em relação a du. Então, a gente faz integral de u elevado a 12 du sendo igual a u elevado a 13 dividido por 13 mais uma constante. Bom, é praticamente isso, só que a gente não quer saber de u, a gente quer saber de x. Então a gente vai devolver esse valor para cá, para o nosso resultado encontrado, para a gente assim encontrar o resultado final. E assim a gente vai ter que integral de x menos 3 elevado a 12 vezes dx vai ser igual a x menos 3 elevado a 13 dividido por 13 mais uma constante c. E assim está resolvido o nosso exemplo. Como agora vocês já sabem como resolver integrais indefinidas, agora nós vamos passar para as integrais definidas. Qual que é a diferença em relação às nossas integrais indefinidas? Agora vocês vão entender um pouco melhor. Ela tem limites de integração, que são esse a e esse b aqui. Agora vocês vão entender o que ele é. Ela tem um resultado, que é um valor. Como nós temos um resultado que é um valor, a gente não precisa mais da constante c nesse resultado. Então,
Aqui nós temos um exemplo da nossa integral definida geral. Para esse gráfico que vai de A até B, tem essa área A e essa função f de x aqui definindo esse intervalo da área A. Nós temos que a área A é igual a essa nossa função, a essa nossa integral de A até B, f de x dx. Então agora a gente pode ver também algumas propriedades. Todas as propriedades que são aplicadas para as indefinidas também vão ser aplicadas aqui nas definidas, mas a gente tem mais algumas. Então a primeira delas aqui, a gente tem que uma integral de A até A vai ter o resultado igual a zero. Depois vocês vão entender por quê. Aqui nós temos integral indo de A até B de f de x dx é igual a menos a integral indo de B até A, ou seja, trocando esse A e esse B por esse B e esse A. Trocou basicamente a ordem dos dois e inverteu o sinal, beleza? E nós temos também a última propriedade, que é a integral indo de A até C pode ser dividida em duas integrais, sendo o B um ponto no meio dessas duas, entre o A e o C. Então, a gente tem aqui integral de A até B f de x dx, mais integral de B até C de f de x dx. Então, a gente construiu todo o intervalo que precisava, usando esse B como auxílio aqui. Essas propriedades são bem úteis, vocês vão ver quando vocês resolverem mais exercícios. Agora, para vocês entenderem como que a gente vai aplicar e resolver uma integral definida, a gente vai resolver esse nosso exercício aqui, e para vocês também entenderem qual é a função desse intervalo de 0 até 3 aqui nessa nossa integral definida. Então eu vou desenvolver os exercícios com vocês e depois no final eu explico o que é esse intervalo aqui e para que ele serve. Basicamente aqui a gente vai resolver como a gente já sabe resolver integral, então a gente vai colocar aqui que integral, vamos repetir aqui o intervalo de 9 menos 9 é feio, gente. 9 menos x quadrado dx vai ser igual à integral da diferença, que a gente já sabe essa propriedade, de 0 até 3, 9 dx, menos integral de 0 até 3 de x quadrado dx. Então aqui nós só dividimos aqui e agora a gente sabe resolver ela separadamente. Então essa aqui, 9dx, vai dar 9x. E aqui nós temos o x quadrado, então a gente sabe que é menos x quadrado, x ao cubo, desculpa. Aqui o menos vem daqui, menos x ao cubo sobre 3, que derivando a gente sabe que dá o nosso x quadrado. Então, aqui a gente tem que repetir o nosso intervalo. Então, a gente vai colocar nesse formato aqui, como se fosse uma chave aqui. Tem gente que faz só uma linha. Bom, de 0 até 3. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que aplicar o nosso teorema fundamental do cálculo. Vou até dar uma sublinhadinha aqui pra vocês, pra ficar mais bonito, mais chamativo. Ficou meio torto, mas não dei bola. Esse teorema do fundamental do cálculo é basicamente a gente aplicar esse nosso intervalo aqui nessa nossa função. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega o limite do nosso intervalo superior, então esse 3, e a gente aplica no lugar do nosso x. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 9 vezes 3, que da última vez que eu vi estava dando 27, e menos 3 ao cubo, que coincidentemente acabou dando 27, sobre 3. Aqui a gente tem 27 por 3, 9, né? Aí a gente tem 27 menos 9 vai dar 18. Com esse resultado, a gente vai aplicar para o zero também. Então, a gente vai aplicar o zero aqui. Como todos estão em função de x, a gente sabe que vai dar zero também. Então, a gente vai colocar aqui a integral de 0 até 3 de
9 menos x² dx vai ser igual ao nosso 18, que é o intervalo superior, menos o zero, que é o resultado aqui do nosso intervalo inferior. E isso vai dar o nosso resultado final, que é 18. Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo e está resolvido. Bom, agora nós vamos juntar duas coisas que nós já sabemos, que é as integrais definidas e o método da substituição para resolver integrais, numa coisa só. Então, a gente tem dois jeitos de fazer isso. Eu vou mostrar aqui para vocês um deles e vou dar uma sugestão aqui para vocês de tentarem da outra maneira. Mas eu vou dar só uma ajudinha para vocês conseguirem sair do lugar. Não que vocês não consigam ser mim, né? Vocês são todos especiais. Então, nós vamos resolver isso aqui. A primeira maneira é da gente fazer como a gente faz sempre. A gente faz o método da substituição e depois ao final a gente volta tudo e volta tudo para o x e resolve pelo teorema fundamental do cálculo. Então aqui a gente vai fazer primeiro a nossa integração. Substituição, a gente tem 0 até 2 x² mais 1 ao cubo dx. Então, a gente vai usar essa nossa função aqui de dentro, que é a grandona, como sendo o nosso u. Então, a gente vai definir aqui u como sendo x² mais 1. Aí a gente pode fazer o nosso du dx, é só a gente derivar isso daqui, como a gente já tinha visto. Vai dar 2x, essa nossa derivação, e a gente substitui para achar aqui, ó. A gente só passa isso daqui multiplicando e fica dx é igual a du sobre 2x. Então agora a gente pega tudo isso daqui que a gente conseguiu, substitui aqui na nossa integral original. Então a gente vai ficar com de 0 até 2. Aí a gente repete o x. Isso daqui tudo de dentro a gente sabe que é u, então a gente substitui por u ao cubo, multiplicado por dx. Dx a gente viu que é du sobre 2x, então du sobre 2x. E aqui a gente fica com x em cima e embaixo, cortou. Então aqui no final a gente passa esse 2 para fora e fica com 1 sobre 2, né, porque ele está embaixo aqui. Integral de 0 até 2 de u ao cubo vezes du. Então aqui isso aqui a gente já sabe resolver, e quem é rapidinho aí nas contas já sabe até o nosso resultado aqui dessa integral. A gente sabe que x elevado a n integral de x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então aqui a gente só vai puxar para cá direto no resultado, que vai dar u elevado a 4 dividido por 4 vezes o nosso meio que estava aqui fora, que vai dar u elevado a 4 dividido por 8 de 0 até 2. A gente pode agora fazer a nossa substituição de volta para esse valor aqui, para a gente conseguir o nosso valor final. Então, a gente faz a substituição e vai dar x² mais 1 elevado a quarta dividido por 8, intervalo de 0 até 2. E aí, com o teorema fundamental do cálculo, a gente consegue resolver. A gente sabe que aplicando 2 aqui, obviamente, só pode dar pedindo ajuda para os universitários aqui, a gente descobriu que dá 625 sobre 8. E substituindo o 0 ali, a gente descobre que dá menos 1/8. O menos, no caso, é do teorema do fundamental do cálculo. E aí a gente consegue descobrir que o resultado dá 78. Aqui a gente acabou o nosso exercício. E eu vou só instigar vocês a fazer dessa outra maneira aqui.
Ao invés da gente fazer o teorema fundamental do cálculo aqui, substituindo por x, a gente também pode conseguir os limites da nossa integração, os novos limites de integração. A partir daqui, a gente já substitui os limites. Então, a gente sabe que um dos x é igual a 0 e o outro do x é igual a 2. A gente sabe também que u é igual a x² mais 1. E também sabe que u é igual a x² mais 1, como eu acabei de falar. Então, basicamente, a gente tem que u vai ser igual a 0² mais 1 vai dar 1. E aqui, 2² 4 mais 1, 5. E aí, ao invés da gente resolver com 0 até 2, a gente poderia resolver a integral 0. Vou até repetir aqui de novo, já que eu já escrevi errado. Aproveitar o embalo. x² mais 1 dx, que é elevado ao cubo, vai dar integral. Aí a gente substitui esse intervalo pelo novo intervalo, que é de 1 até 5. A gente faz o u ao cubo sobre 2 vezes du, como a gente já tinha descoberto aqui. Então a gente só substitui esse novo intervalo. Nossa, ficou horrível esse 2 aqui. E o u ficou feio também. Mas a gente só descobriu esse nosso novo intervalo aqui. E aí vocês têm que fazer a nossa integração normalmente. Vocês já sabem o resultado ali, spoiler, não vejam. Resolvam isso daqui, apliquem o teorema fundamental do cálculo e vocês vão descobrir que dá o mesmo resultado. Então foi esse o nosso vídeo sobre integrais. Esperamos que tenham gostado e que ele possa ter ajudado um pouquinho no entendimento. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo com os amigas e amigos. Caso ainda não tenham se inscrito no canal, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem mais nenhum vídeo. As redes sociais estão na descrição. Para mais informações, acessem o nosso site. Muito obrigado e até uma próxima!